E na próxima terça, se Deus assim nos permitir, nós estaremos aprendendo a prática da vida do reino e a primeira parte, que é do versículo 1 ao 4, nós estaremos estudando com relação às esmolas, né? Com relação às esmolas. Diz assim o texto: Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amém. Deus, fala conosco, Senhor, através desta palavra, que o homem desapareça e que o Teu Santo Espírito tenha primazia, Senhor, nesta mensagem. Em nome de Jesus, amém. Podeis sentar. Em nome do Senhor Jesus. Amados, nós vemos aqui nesse texto, mais uma vez, uma pequena distorção da lei. Nós dissemos algumas terças-feiras passadas que Jesus ele falou muito claramente que ele não veio abolir a lei. Não, pelo contrário. Ele veio para cumprir a lei, certo? Ele veio para cumprir a lei. E os saduceus, fariseus, escribas da época, nós falamos aqui para os irmãos que eles criaram vários preceitos que pela Bíblia é chamada de a tradição dos anciãos. E eles implementaram ali, eles tentaram completar a lei de Deus com esses ensinamentos. E observem bem, irmãos. Jesus ele está refutando alguns ensinamentos. Ele está refutando alguns ensinamentos dos escribas e dos fariseus. Nós vimos que ele recitou ou refutou alguns ensinamentos sobre a lei da resistência, dos juramentos, né? Ele também refutou sobre a reconciliação, sobre o adultério, sobre o homicídio. E hoje ele está refutando sobre a lei do amor. O que os antigos disseram? Jesus fala para os seus discípulos: o que foi que vocês ouviram dos antigos? O que foi que vocês ouviram antes? Amai os vossos irmãos, mas aborrecei aos vossos inimigos. Em nenhum momento, Deus deu essa lei para o povo de Israel. Em nenhum momento, Deus deu essa lei para o povo de Israel, mas pelo contrário, eles talvez poderiam se basear, vamos ver o que a lei diz, irmãos. Levítico,
vamos passear pela Bíblia, como toda terça-feira nós fazemos. Vamos para Levítico, capítulo de número 19, versículo de número 17 e 18. Olha só o que o texto diz. Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo. Levítico 19, versículo 17. Mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Versículo de número 18. Aqui, irmãos, em nenhum momento eles vão ver aqui Deus mandando aborrecer ou Deus mandando odiar, Deus mandando se vingar dos inimigos. Não, pelo contrário. Aqui ele está dizendo para amar o próximo. Como o povo de Israel, os escribas, o que eles entenderam? Eles entenderam que o próximo deles era quem era da sua nação, era quem era da sua família. Então, quando eles entenderam isso, eles pressupõem que se eu vou amar quem é da minha família, quem é do meu povo, então eu posso odiar e aborrecer os inimigos, que são forasteiros, que são de outra nacionalidade. Mas vejam só que até para os estrangeiros, Deus deu lei da mesma forma para quem não era do povo de Israel. No mesmo capítulo, Levítico 19, nós vamos ver no versículo 9: quando também cegares a messe da tua terra, Levítico 19, 9, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Versículo 10. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ora, se Deus estava mandando cuidar, deixar, rebuscar, irmãos, você faz a colheita, colhe, e vai caindo as espigas, vai caindo os grãos, você não consegue juntar tudo e vai ficando pelo caminho espigas, grãos, e rebuscar é você voltar apanhando tudo isso de novo, para deixar limpo ali, para não deixar nada. Deus proíbe, Deus diz, não faça isso. Façam a colheita, colham o necessário para vocês, mas o que cair, as espigas que ficarem, vocês vão deixar lá, que é para atender os pobres e também para atender os estrangeiros. Ou seja, quem não é da nação judaica ou da nação de Israel. Vejam só, Êxodo, capítulo de número 12, versículo de número 49. Se Deus, irmãos, tivesse dado a lei, ou permitido que nós odiássemos quem não é da nossa nação, quem não é da nossa família, ele não estaria dando uma ordem para cuidar dessas pessoas. Capítulo 12 de Êxodo, versículo de número 49.
a mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. A mesma lei que é para o natural, que é para vocês que são naturais de Israel, essa mesma lei vai servir para os forasteiros, os que não fazem parte da vossa terra, da vossa famílias. Veja também Êxodo capítulo 23, versículo de número 4 e o versículo de número 5. Olha só o que Jesus diz para a gente fazer com a propriedade do nosso inimigo, com o bem do nosso inimigo. Êxodo 23, versículo 4. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo, ou seu jumento, lhe reconduzirás. 5. Se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece, não o abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. A erguê-lo. O povo do tempo de Jesus, e muitas vezes nós mesmos pensamos hoje, em pleno século 21, o povo daquela época, e muitas vezes nós pensamos e agimos totalmente diferente. Mas quando nós começamos a estudar aqui, começamos a estudar o Sermão do Monte, o maior discurso de Jesus Cristo, nós vamos ver que a vida cristã, ela vai na contramão de todo ensinamento do mundo. O que é que o mundo nos ensina? O que é que o mundo nos mostra? Para nós nos vingarmos. O que é que o mundo nos mostra? Para nós odiarmos. O que é que o mundo nos mostra? Para nós não deixarmos barato nenhum insulto, para nós não deixarmos barato nenhuma afronta, para nós revidarmos a tudo. Mas Jesus Cristo vem trazendo ensinamento e dizendo: vocês querem ser meus discípulos? Vocês querem me seguir? Então vocês vão agir dessa forma aqui, vocês vão agir desse jeito aqui. É dessa forma que vocês vão agir, certo? Então, irmãos, se Deus ordena para os filhos de Israel, para o seu povo, através da lei, para eles cuidar do animal do inimigo, imagine o que é que Deus quer que nós façamos com o inimigo. O animal dele, ele diz: olha, se tu vê ele debaixo da carga, tu não vai abandonar, não. Tu vai chegar lá, tu vai ajudar a reerguer. Entendeu? Foi isso que Deus falou na lei. Então, os escribas, irmãos, os fariseus, eles não tinham e não achavam respaldo na lei que era para aborrecer inimigo, que era para odiar inimigo. Eles não acham na lei. Agora, o que nós vemos, irmãos? Com todas essas coisas que eles colocaram na lei, eles estavam procurando subterfúgios, eles estavam procurando desculpas para não cumprir o que estava determinado na lei. Eles colocavam sempre um atalhozinho, eles colocavam sempre alguma coisa para diminuir aquela pressão, para diminuir aquela carga que a lei colocava nos ombros deles. Agora vejam só, irmãos. Vejam só o que Jesus ensinou. O que Jesus falou? Ele está contrariando o ensinamento da época. Ele disse: olha, vocês ouviram que foi dito aos antigos:
amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aí Jesus vem com o ensino. Agora Jesus diz, eu, porém, vos digo. O que é que ele diz? Versículo 44. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. O evangelho que Jesus trouxe, as boas novas que Jesus trouxe para nós, para os seus discípulos, vai na contramão, como eu já disse aqui. Vai ao contrário de tudo que Jesus, ou de tudo que o mundo prega, que o mundo ensina. Jesus agora vai dizer, olha, vocês têm que amar o inimigo de vocês. E mais, você vai orar por aquele que lhe persegue. Já pensou, irmãos? Já pensou, jovem, lá na escola, alguém que todo dia te aborrece, que todo dia faz bullying contigo, te chama de um nome lá que tu não gosta, todo dia, todo dia. Aí se fosse pelos antigos, aí você ia odiar essa pessoa. Mas como é pela Bíblia e você é servo de Cristo, sabe o que é que você vai fazer? Vai orar por ele. A Bíblia diz para nós amarmos os nossos inimigos e orar por aqueles que nos aborrecem. Aquele que te distrata, aquele que fala mal de ti, aquele que diz com todas as letras, eu não te suporto. A Bíblia diz para nós orarmos por esse tipo de pessoa. A Bíblia não diz para nós odiar, mas a Bíblia diz para a gente orar. Orar por essa pessoa. Então, irmãos, é aqui onde entra a lei do amor. A lei do amor. É aqui. Certo? Se você ler o capítulo do amor, 1 Coríntios, capítulo de número 13, você vai ver todas as características do amor. Não é compreensível, irmãos. Para a nossa mente humana, não é compreensível o amor. Não é. É totalmente ao contrário da nossa natureza humana, porque nós somos pecadores. É totalmente diferente. Mas lá no capítulo do amor, de 1 Coríntios 13, vai dizer que o amor não ciúma, vai dizer que o amor, ele não malda, vai dizer que o amor não busca interesse próprio. O amor sempre está se preocupando com o outro. Quem tem amor não procura agradar a si mesmo, mas sempre está agradando os outros, está agradando outra pessoa. E infinitas características que eu aconselho você, quando chegar em casa, ler. 1 Coríntios, capítulo de número 13. E quem é, irmãos, o nosso próximo? Jesus Cristo, ele deu uma ideia, uma definição para um líder da época que quis se justificar diante de Jesus, dizendo, Senhor, mas quem é meu próximo? Quem é que eu vou considerar meu próximo? Aí Jesus traz a parábola do bom samaritano. Quem socorreu aquele rapaz? O samaritano. O samaritano era o quê? Inimigo de Israel. O samaritano não tinha parte. O samaritano não podia entrar no templo. O samaritano não podia adorar a Deus em Jerusalém. Era inimigo declarado dos judeus. Mas, no entanto, quem ajudou, quem socorreu aquele rapaz foi o samaritano. Foi o samaritano. E Jesus deu aquela lição e disse para eles, Jesus estava dizendo para eles,
com aquela lição que no vocabulário de Deus, o próximo inclui o nosso inimigo. O nosso inimigo inclui no vocabulário de Deus. O que faz ser nosso próximo é simplesmente o fato de ser um ser humano em necessidade. Qualquer pessoa que esteja em necessidade, que esteja precisando de você, é o teu próximo. Ah, pastor, mas fulano não gosta de mim. Mas ele está precisando? É o teu próximo. É ele. Ah, mas fulano não vai com a minha cara. Fala de mim que cai de costa. Mas ele está precisando? Ele é teu próximo. É ele que é o teu próximo. É você, é ele que você tem que ajudar. É ele que você tem que fazer alguma coisa por ele. E amados irmãos, como nós vamos demonstrar amor ao próximo? De que forma? Eu enumerei aqui três maneiras de nós amarmos o nosso próximo. Primeiro, irmãos, com os nossos atos. Primeiro nós vamos amar o próximo com os nossos atos. Vamos lá para Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 27. Lucas 6 e 27. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Já pensou? Com atos, com atitudes, nós vamos fazer isso. Nós falamos em alguma terça-feira aqui, lemos, quando diz para nós fazermos o bem, né? Para nós não pagarmos o mal com o mal, mas para nós pagarmos o mal com o bem. Diz lá em Romanos, se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber, se tiver comida, dá-lhe de comer, porque assim tu vais amontoar um monte de brasa sobre a cabeça dele. Versículo 35, ainda de Lucas capítulo 6. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Então, como é que nós vamos amar o nosso próximo? Com atos, com atitudes, com atitudes. O teu inimigo, alguém que não gosta, que te aborrece, ele está sempre esperando que você vá com ele com 5 pedras na mão. Mas quando você vai até ele com um ato de bondade, de misericórdia, você vai desarmar o seu inimigo. E aquele ato, aquela tua atitude, vai ganhar o teu inimigo para Jesus. Pode até ganhar ele para Jesus, aquele teu ato. Então, primeiro, irmão, os nossos atos. Porque o que foi que Jesus fez por nós? Romanos capítulo de número 5 e o versículo de número 8. Romanos capítulo de número 5, versículo de número 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda pecadores,
Cristo mostra o amor que ele tem por nós. Sem nós não merecemos, inimigos de Deus. Nós, inimigos de Deus, porque estávamos em pecado. E Deus não suporta o pecado. Mesmo assim, Deus demonstrou, através de seu Filho Jesus Cristo, demonstrou o seu amor por nós. E é isso que ele espera de nós, que nós demonstremos o amor pelo nosso inimigo. Pelo nosso inimigo. Segundo, irmãos, com as palavras. As palavras, elas podem expressar o nosso amor. E as palavras dirigidas diretamente aos nossos inimigos. E as palavras também dirigidas a Deus em benefício deles. Lucas, capítulo de número 6, Evangelho de Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 28, a parte A do versículo. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 28, e a parte A deste versículo. Diz assim: bendizei aos que vos maldizem. Quer dizer, a pessoa fala mal de ti. A pessoa denigre, é? Hã? Denigre, né? Denigre a tua imagem. E sabe o que a Bíblia diz? Para nós bendizermos, para nós falarmos bem, com palavras. É a segunda forma de nós demonstrarmos o amor ao próximo. A pessoa está falando mal, a pessoa está denegrindo a nossa imagem, está nos maldizendo. Mas sabe o que a Bíblia diz para nós fazer, meu evangelista? Bem dizer. Falar bem da pessoa. Ah, porque alguém falou mal de mim, agora eu vou também detonar ele. Ah, ele está falando mal de mim, agora eu vou também falar mal dele. Eu vou acabar com ele, eu vou detonar com ele. Não, errado. A Bíblia diz é para você falar bem dele, para você bendizer ele. Então, bendizei aos que vos maldizem. Versículo 28, a parte A do versículo. E a terceira atitude, irmãos, e uma das mais importantes que eu acho, está na parte B do mesmo versículo 28 de Lucas, capítulo 6. Sabe o que é que ele diz? Orai pelos que vos caluniam. Orai pelos que vos caluniam. Você quer aprender a amar alguém? Ore por ele. Tem alguém que é seu inimigo, que está sempre ali pisando no teu calo. Quando ele vê um calo ali no teu pé, ele pisa e espreme. Você quer aprender a amar essa pessoa? Comece a orar por ela. Comece a orar por essa pessoa. Irmãos, é em questão de tempo. Você vai adquirir um amor por aquela pessoa que você vai até se desconhecer. Vai dizer, mas como é que eu gosto de fulano desse jeito e antes eu não suportava, não podia nem olhar para fulano de tal, que já estava dando a rilia já
porque estava olhando para fulano. Irmãos, é só começar a orar. Comece, faça essa experiência. Tem alguém que te aborrece, que é teu inimigo, e você tem atrito com essa pessoa, comece a orar por ela. Comece a abençoar a vida dela. Você vai ver o quanto Deus vai mudar. Aí você pode pensar assim, poxa, mas fulano fala mal de mim, fulano é ruim comigo, fulano não, se eu precisar, ele não faz nada por mim. E aí eu vou orar para fulano, ele vai ser abençoado, e eu fico orando e o indivíduo ainda vai ser abençoado. Irmão, quem vai ser abençoado vai ser você. Vai ser você que vai ser abençoado. Tem gente que às vezes olha para você e diz assim, rapaz, mas fulano é besta, né? Fulano é besta. Ajuda todo mundo, faz. E quando é a vez dele, ninguém faz nada por ele, ninguém ajuda. Todo mundo vira as costas. Não é você que é besta, são os outros que não têm a virtude que você tem. Agora você não vai deixar de fazer, você não vai deixar de fazer o bem porque alguém não reconhece ou porque alguém não faz por você. Não, você vai continuar fazendo e a bênção vai vir sobre a tua vida. É a pessoa que está agindo errado, não é você porque está fazendo bem. Ah não, eu vou deixar agora de ajudar porque eu ajudo todo mundo e quando chega a minha vez, ninguém quer me ajudar. Eu lembro do aniversário de todo mundo, quando chega o meu, ninguém lembra do meu. Agora também eu não vou mais dar parabéns para ninguém. Errado, irmão, continue fazendo. A bênção é sua, a bênção vem para você. Se a pessoa não reconhece, não lembra, é ele, é com ele. Mas você continua fazendo a sua parte, porque a bênção vai vir sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. E aí, irmão, sabe o que Jesus disse quando nós fizermos estas coisas? Olha só o que ele disse que vai acontecer conosco quando nós fizermos estas coisas. Não só essa daqui, do versículo 43, mas todas as outras atrás que ele já tinha falado, certo? Versículo 45. Qual é a recompensa? Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuvas sobre justos e também sobre injustos. Sobre justos e injustos. Sabe o que ele está dizendo? Você vai ser filho de Deus, você vai ser comparado com seu pai. Vão olhar para você e vão dizer, aquele lá é filho de Deus, porque ele ama o inimigo dele, porque ele faz o bem, porque ele ora, porque ele bendiz a quem maldiz ele, porque ele ora pelo seu inimigo, ele ora por quem lhe faz o mal. Aí vão olhar para você e vão ver Deus na tua vida. É esse o objetivo do cristianismo. É esse o objetivo das boas novas que Jesus trouxe para nós. Trouxe para nós. O que é que o mundo olha e reconhece em nós que nós somos discípulos de Cristo? O amor. Com que nós amamos uns aos outros. Isso mostra que nós somos discípulos de Jesus. Então, nós fazendo isso aqui, que está escrito aqui, o que é que vai acontecer? Para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste. Irmão, Deus é benigno. Por quê? Porque ele faz o sol vir sobre justos e injustos.
O sol não é só para quem é bonzinho, não. Para quem é mal também, Deus dá o sol. A chuva não vem só para quem é bonzinho, não. Ele dá chuva para quem é malzinho também. Para quem age errado também. Então Deus é benigno com todos, para todos, é bondoso. E da mesma forma Ele quer que nós façamos isso, que nós sejamos desta forma. O versículo 46 até o 40, o versículo 46 e o 47, faz-nos lembrar, algumas terça-feira passada que nós estudamos, que a nossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus. Ele está dizendo, se vocês amar só quem faz o bem para vocês, que adianta? Que adianta? Os publicanos não fazem a mesma coisa? Quem eram os publicanos? Eles eram os cobradores de impostos, e eles eram considerados a escória de Judá, de Israel, porque eles subornavam, porque eles cobravam além do que o governo determinava, eles cobravam da população. Então eles eram considerados a escória. Para o judeu, um publicano não valia nada. Não valia nada. E Jesus disse, que adianta vocês amar só o amigo de vocês? O publicano faz do mesmo jeito, da mesma forma. Se saudardes somente os irmãos, os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os gentios que não são do povo de Israel, povo pagão, povo lá, distante, distanciado de Deus, que não conhece a Deus, eles fazem do mesmo jeito. O que cristianismo vocês estão vivendo se vocês fizerem isso? Se vocês fizerem da mesma forma? Vocês estão sendo diferentes em quê? Em que vocês estão sendo diferentes? Se vocês fizerem do mesmo jeito que todo mundo faz. Ele disse, não, eu estou chamando vocês para serem diferentes. Eu estou chamando vocês para a justiça de vocês exceder a dos escribas e dos fariseus. Para alguém olhar para vocês e ver a diferença. Para alguém olhar para vocês e ver Deus na vida de vocês. É para isso que eu estou chamando, é por isso que eu estou ensinando vocês, é por isso que eu estou trazendo todos esses ensinamentos. Irmãos, e para que exemplo maior do que Jesus Cristo? Na sua crucificação, ele ora pelos seus algozes. Ele diz, Pai, perdoa-lhes. Não sabe o que estão fazendo. Eles não têm entendimento do que estão fazendo. Perdoa eles, Pai. Já pensou, irmão, na crucificação, pronto, prestes a morrer, ele ora por quem está maltratando ele, por quem está. Ele diz, Pai, perdoa, ele não sabe o que estão fazendo, não. Perdoa eles. É essa atitude que Deus está esperando de nós, irmãos. Está esperando de nós. Versículo 48. Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Ele não está chamando aqui, irmão, só para ser santo, não. Ele não está chamando só para ser santo, não. Ele está chamando para ser perfeito. Para ser perfeito. Ah, pastor, mas como é isso? Irmãos, é gradativo. É um dia
após o outro. Mas todo dia você tem que ir procurando. Todo dia você tem que ir tentando fazer a coisa certa. Todo dia você tem que ir se alimentando da Bíblia. A Bíblia diz que a nossa vida, a vida do cristão, ela vai crescendo até que se torna dia, como a alva. Até que se torna dia, vai brilhando, 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 cada vez mais até que ela se torna dia. E ele deu os ministérios para a sua igreja, para quê? Para que o varão seja perfeito, para que cheguemos à perfeição. Mas nós só vamos conseguir com Cristo e em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde no seu amor para todo sempre. Aleluias. Que esta palavra possa achar guarida em nossos corações, possamos colocar ela em prática em nossas vidas. Então, se alguém fala mal de você, fale bem dele. Se alguém te aborrece, ora por ele. Se alguém é teu inimigo declarado, ame-o. Como? Com atos, com oração, e você vai ver a diferença na tua vida, o quanto que você vai estar parecendo com ele. E é essa a vontade dele para a nossa vida. Amados irmãos, nós colocamos no grupo as fotos de como ficou ali o nosso telhado. Esse final de semana, o profissional das calhas e dos rufos, ele veio no sábado, colocou, então já está lá as calhas, os rufos já estão colocados, e agora nós já o pagamos hoje, ficou em R$ 1.200. Nós tínhamos feito o primeiro orçamento, tinha dado R$ 1.000 antes da pandemia, mas aí a pandemia veio, tudo subiu, o material subiu, e o mínimo que o rapaz pôde fazer para nós foi R$ 1.200. Mas já está pago, já está feito o serviço e já está pago, não devemos. A missionária avisa que a reunião para o departamento infantil, que seria amanhã à noite, ela vai falar com as irmãs individualmente, tá? Com os componentes do departamento infantil. Porém, na quinta-feira à noite, a missionária quer uma reunião com todo o círculo de oração e haverá ensaio também, tá? Então, todo o círculo de oração na quinta-feira para esta reunião e para o ensaio, quinta-feira à noite. Tá bom. 8h da noite, tá, irmãos? 8h aqui no templo. Quinta-feira, reunião do círculo de oração e ensaio. Então, os irmãos não faltem. Vão ser tratados assuntos de interesse do círculo de oração. E logo em seguida vocês estarão ensaiando para estar adorando a Deus no domingo. Irmãos, o nosso próximo passo, nós ainda faltamos concluir a instalação, que nós vamos comprar. Irmã Ilma, eu vou mandar uma mensagem para o Anderson, mas se a senhora conseguir falar com ele, veja se ele tem condição de nos ajudar esse final de semana, nós concluirmos a instalação elétrica.
Pela lógica, irmãos, o próximo passo seria nós rebocarmos lá a parte de trás e depois nós passarmos para a parte de dentro, piso e reboco, certo? Mas os jovens estão precisando da sala deles, bem ajeitadinha, porque fica meio que aberto ali, e quando, eu acho que agora não vai dar mais, mas deu um respingo e ficou tudo sujo lá. Eu acho que é porque não tinha as calhas ainda, nem os rufos. Agora não vai estar mais. Mas é bom nós cuidarmos ali dessa sala. E nós já falamos com o pastor Cláudio, ele tem uns andames. Nós já falamos com ele para ele nos emprestar. E eu gostaria que os irmãos ficassem atentos, que eu acredito que se não der nesse final de semana, mas no outro final de semana nós vamos começar já ou o piso ou o reboco das nossas salas de aulas, ali pelo menos por fora, o reboco por fora, certo? Eu tentei falar com o irmão Elias, mas não consegui, mas eu vou ver se o irmão Elias tem condição de nos ajudar esse final de semana, né? Já que no Baltazar está ocupado, já falei com ele, ele vai estar ocupado, mas eu vou ver com o irmão Elias se ele tem condição. Se ele tiver, os irmãos fiquem atentos que nós vamos precisar de ajuda, tá? Nesse final de semana, para ver o que nós conseguimos fazer ali, ou rebocar por fora, ou rebocar, ou fazer o piso da sala dos jovens. Os jovens que não estiverem no acampamento, viu, vão estar convocados para estar aqui nos ajudando. Mas nós vamos falar para vocês até na sexta-feira, se nós vamos conseguir o pessoal para fazer esse serviço, e aí os irmãos vêm só ajudar, tá bom? Vamos ver se a gente consegue alguém que nos ajude, que esteja disponível, e daí os irmãos obreiros vêm nos ajudar para fazer esse serviço, né? Nós já estamos no começo de outubro, então a gente precisa dar uma acelerada nesse serviço para 27 de dezembro nós estarmos com ele concluído. Amém? Glória a Deus. Depois que nós fizermos piso, rebocar, acabar a instalação, aí nós vamos conversar sobre as portas e as janelas, viu? Para ver se a gente consegue colocar do jeito que eu quero, se não a gente procura outra alternativa. Eu já até falei para os irmãos, as portas e as janelas ficaram orçadas em R$ 4.000. Não sei, condição nós temos, não sei se teremos até 27 de dezembro, devido a todas as outras coisas que faltam, mas se nós tivermos condição, nós vamos colocar portas e vidro, portas e janelas de blindex ali, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. Se até 27 de dezembro nós não tivermos condição de fazer, mas a gente faz algo mais simples e fica o projeto para frente. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor nosso Deus, e como eu sempre digo para os irmãos, o que eu peço aos irmãos é só que os irmãos sejam fiéis em seus dízimos, em suas ofertas, que Deus vai abençoando o seu trabalho, a sua obra, e nós vamos conseguir, em nome de Jesus, fazer tudo isso que nós temos pensado, e Deus está na frente do negócio. Com fé em Deus, nós vamos conseguir fazer todos esses projetos saírem da mente, do papel, e nós concluirmos esta obra em nome de Jesus. A minha fé alcança que em 27 de dezembro nós vamos estar fazendo um grande culto de louvor e adoração a Deus aqui, uma grande festa para nós consagrarmos os anexos do nosso templo. Nós vamos pedir ao presbítero Antônio da Costa que nos despeça em oração,
e que impetre as bênçãos apostólicas sobre a nossa vida. Vamos orar, irmãos. Bendito Deus, Senhor da glória, mais uma vez, meu Deus, em cuja presença estamos nesta noite. Ouvimos, Senhor, o teu ensino aqui, meu Deus. Nós te oramos, Senhor da glória, que assim aconteça nas nossas vidas neste aprendizado. Senhor da glória, toma conta das nossas vidas, nos abençoando, levando em paz e dando uma noite de paz aos teus filhos. Olha, Senhor, para os teus filhos, teus membros, que estamos necessitando da tua presença. Toma conta das nossas vidas, concede com livramento, dando paz, saúde aos teus filhos. Senhor da glória, toma conta, nós entregamos nas tuas mãos os teus cuidados. Cuide de cada um e assim sendo, nós te agradecemos em nome de Jesus. Pé a sua mão assim, que a graça de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus e todos digam amém e a paz.